Oi! Hoje é dia de conferir os livros lidos entre fevereiro e junho de 2018. Finalmente eu consegui aumentar minha quantidade de livros lidos. Ou talvez não muito. Vamos conferir. Vocês lembram a última vez que eu fiz esse tipo de vídeo aqui no canal? Livros lidos. Geralmente todo booktuber faz um apanhado do que ele leu no mês anterior. Só que a última vez que eu gravei algo foi em janeiro. E naquela época, modestamente, eu só apresentei 4 títulos. Então, eu até comentei, né? Vamos ver se no próximo mês de fevereiro eu faço um vídeo com alguma coisinha a mais, né? Mais do que 4, 5, 6, talvez. Mas não, passou fevereiro, março, abril, maio e eu não consegui acumular muitos livros. Eu fui adiando sempre o livros lidos. Até que finalmente agora em julho eu vou fazer esse apanhadão de fevereiro até junho, mês 2 ao mês 6. Sim, agora já tem um pouquinho mais de livros para apresentar, mas também com aquelas facilidades e dificuldades aqui do canal. Vocês sabem, né? Por eu ler muito contos, às vezes eu não consigo ler muitos livros de romance, coisa que eu estou tentando consertar agora no segundo semestre de 2018. Mas enfim, vamos aos títulos que eu colecionei desde então. Primeiro, A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Livro lido lá em fevereiro para o projeto 12 Clássicos Nacionais. Tem resenha dele aqui no canal que eu deixo aqui em cima para vocês conferirem tudo que eu falei a respeito deste livrão da Clarice, que é super complicado, cansativo, mas também imperdível. Não dá para você falar que você conhece Clarice Lispector sem ler pelo menos um dos clássicos dela, por exemplo, A Paixão Segundo GH ou então A Hora da Estrela, que aliás eu já li ano passado e até hoje eu não fiz resenha. Estou até precisando quase ler de novo para poder falar alguma coisa, a história ainda fresca na memória. Mas enfim, esse texto aqui da Clarice é muito impactante, é uma história densa, daquelas típicas da Clarice, né? Que ela tem um ponto central, fica rodando em volta dele, às vezes não sai, fica enrolando a gente, mas é sempre bem construído, bem variado o que ela diz. Ela sempre acha modos diferentes de dizer a mesma coisa, é uma característica dela, né? Essa história da Ana, que fica tentando arrumar um quartinho, que era da empregada, que foi embora, deixou lá, ela resolveu dar uma ajeitada, encontra uma pessoa não, né? Uma coisa inesperada lá dentro, a famosa barata. E daí toda a história acontece com umas passagens um pouco nojentas também. É um livro imperdível para qualquer um. Tem que ler isso aqui, mesmo que seja difícil. Tem que ir até o fim. Outro livro interessante que eu já li foi Até o Dia que o Cão Morreu, do Daniel Galera. Eu só li no finalzinho de janeiro, um pouquinho depois que eu gravei lá aquele outro Livros Lidos. Dá até para ter incluído nele, porque praticamente só faltavam poucas páginas, eu deixei de deixar para depois, para fevereiro, e até hoje não tinha aparecido. Outra história também interessante, um universo bem pequeno, só de um casal, que se conheceu de maneira rápida, acabam se relacionando, mas na necessidade de não ficarem sozinhos. Um fica dependendo do outro, e aí aparece um cão na história. Eu sempre digo que o título desse livro aqui é um grande do spoiler, mas não vou especificar exatamente sobre o que é, né? Eu não fiz resenha ainda dele, tô devendo, e tô quase também naquela coisa de faz tanto tempo que eu li a história que eu talvez tenha que ler de novo para fazer uma resenha um pouco mais aprofundada, lembrar de todos os mínimos detalhes. Mas a história é interessante também. Para quem gosta daquelas histórias onde os personagens são muito solitários, tentando se agarrar ao outro para morrer de tédio, aquela vida meio... é uma boa história, com certeza. Outros, temos aqui agora uma sucessão de livros da coleção da Folha, que faz parte lá do projeto Contos do Meio-Dia. Eu já li 4 volumes aqui da coleção Inglês com Clássicos da Literatura, que eu comecei acho que em junho exatamente, primeira semana. Então eu já vi nesse projeto sempre, as resenhas são sempre às segundas-feiras. Sonhos do Inverno de F. Scott Fitzgerald. Depois, As Aventuras de Sherlock Holmes com a história A Liga das Cabeças Vermelhas de Arthur Conan Doyle. Bem interessante essa história também, mas depois tivemos O Aniversário da Infanta do Oscar Wilde e finalmente Amanhã de
Joseph Conrad, uma das melhores histórias aqui desse grupo inicial. Bem interessante mesmo essa história. História até dolorosa, embora tenha uns tonzinhos meio engraçados ali no meio. Vale a pena também ser lido essa história. Quem puder colecionar essa coleção, aliás, poder acompanhar, melhor dizendo, né? Esta coleção vale a pena, recomendo bastante. Textos curtos, claro, com a versão em português e a versão em inglês. Outros contos também apareceram bastante em livros aqui. Também, Urupês de Monteiro Lobato, outro livro que eu gostei bastante de ter lido, me surpreendi com o texto desse autor brasileiro. É outro autor também que eu só conhecia por adaptações, claro, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu acompanhava lá na década de 1970, que tinha aquela versão que eu considero a melhor. Claro, que foi a versão da minha época, claro que eu tenho que considerar a melhor, né? Mas enfim, aqui são histórias adultas e muito boas, sempre ali no âmbito rural, apresentando personagens bem variados, mesmo que a temática possa ser bem parecida, mas não. E outro detalhe também é que essas histórias aqui contidas têm um grau de violência aquele inesperado, né? Você pensa que está tudo correndo bem, de repente, blá, acontece algo que choca. Acho que o Monteiro Lobato queria muito chocar todo mundo quando ele fez essas histórias aqui, mas também deixar o pessoal consciente de como era o Brasil lá naquela época, 100 anos depois, e continua a mesma coisa, corrupto, ineficiente, com um povo meio burrinho, né? Enfim, outro texto bastante interessante que eu vi aqui, outra coletânea de contos, na verdade, foi do Milton Ratum, A Cidade Ilhada. Mais histórias bem típicas do que ele escreve, histórias sentimentais que se baseiam muito no que aconteceu no passado para ter alguma coisinha aqui no presente. Confesso que é um livro que às vezes eu gostei, às vezes não gostei de alguns contos, bem variado, mas no geral ficou uma média um pouquinho baixa. De qualquer forma, quando ele acerta aquele tom certinho, eu gostei muito quando eu li Dois Irmãos, que foi o primeiro livro que eu li ano passado, aliás, eu deixo a resenha aqui em cima, porque era uma das melhores histórias que eu já li de autores brasileiros. Aquela pegada que ele tem no livro inteiro, no romance Dois Irmãos, tem em alguns contos aqui. Então quando ele chega perto disso, aí fica bom o texto. Quando não chega, fica mais ou menos. Mas enfim, outro livro de contos. Sempre tem bastante contos aqui no Matado de Livros, né? Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu. Outro autor que eu também gostei de descobrir como é que ele escreve. E uma coisa interessante, que o Abreu, a cada novo conto, pelo menos aqui nesse livro, ele tenta abordar de uma maneira diferente uma história que a gente pode dizer que é sempre igual. Ele sempre coloca personagens, geralmente duplas, tentando se comunicar, só que falhando miseravelmente. Ninguém consegue se entender nas histórias do Caio Fernando Abreu. Mas o jeito que ele inventa diferente de contar essa nova história, que também tem aquela coisa repetida, é o que surpreende aqui nos textos. Num contexto é parecido com outro, principalmente em termos visuais, estéticos, narrativos também. Ele varia sempre, dá um frescor sempre a cada nova história. Muito bom, também recomendo bastante Morangos Mofados, principalmente para quem nunca leu nada do autor. Começar por aqui é ótimo. Outro, livros de contos. Risíveis Amores, de Milan Kundera, um autor famoso, principalmente com aquele livro A Insustentável Leveza do Ser, que eu tenho, nunca li, mas agora tive que ler os contos do Kundera e também gostei bastante. É um autor que também escreve de uma maneira bem leve, é um cara crítico. Ele vivia lá no regime comunista, lá na Tchecoslováquia, então ele passa muitos esses perrengues que ele viveu na vida dele através dos seus personagens aqui. Pequenos comentários de política, mas não é incisivo não. E o que vale mesmo é a sua leveza em contar histórias amorosas, pelo menos aqui nesse conjunto de contos, que aliás tem uma certa unidade os contos, tem um bom texto de apoio aqui nesta edição, que vale a pena conferir como um pesquisador conseguiu linkar todos os contos através dessa temática amorosa. E ele também tem uma teoria interessante, que todos os contos dentro aqui desse livro serviram de inspiração para futuros romances do autor. Uma sacada bem interessante e que só vai dar para confirmar, pelo menos quando eu ler os outros livros dele. Também recomendo esse texto aqui. Esses textos aqui. Bom, e mais outro livro de contos. Só tem livro de contos aqui no Matado de Livros? É, por aí. Não, a gente também lê romances. Devagar a gente vai chegar no mesmo patamar, né?
José Saramago, Objeto Quase, outro autor que eu tinha dificuldade para começar a ler, por causa da fama dele ser difícil, mas não, me surpreendi muito com o que ele apresenta aqui nessas poucas histórias, só tem 5 contos, se eu não me engano, 5 ou 6, 6, acho que é 6. Um conto melhor que o outro, sempre a melhor média entre todos os livros que eu li até agora nesse ano. Objeto Quase está no topo, o melhor livro por enquanto até essa metade do ano. Aliás, eu comentei isso, né, no recente vídeo que eu coloquei da tag 50%, edição 2018, dá uma conferida lá. E para terminar, vamos voltar aos romances com Machado de Assis, um projeto que todo mundo conhece aqui do Matado de Livros, né? De lermos todos os 9 romances publicados pelo autor neste ano. E comecei lá em fevereiro com Ressurreição. Depois eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas. Depois fui para A Mão e a Luva. Depois Quincas Boba. Eu estou fazendo esse troca-troca aqui porque num volume aqui dessa coleção da Nova Fronteira temos os romances da sua fase romântica. E no outro, no volume 2, esse aqui é o volume 1, no volume 2 temos a sua fase realista. Enfim, eu vou fazendo esse jogo de trocar de uma fase para outra para ficar mais interessante. Aliás, quem quiser adquirir este livro aqui, que é super caprichado em 3 volumes, no terceiro volume inclusive temos os contos consagrados, cerca de 10 contos, bem bacana também. Quem quiser adquirir esse box, eu vou deixar aqui no link da descrição o link para você poder adquirir através da Amazon. Lembrando, se você faz a compra através deles, você acaba dando uma comissãozinha de vendedor aqui por montado de livros. Isso ajuda bastante o canal a crescer. Aliás, eu vou deixar também todos os outros títulos que eu estou mostrando aqui nesse vídeo para você poder dar uma olhada lá e conferir. A maioria dos livros que eu mostrei aqui, eu recomendo, vale muito a pena. Não tem nenhum fraco aqui não. Tirando aquele talvez do Milton Ratum. Sacanagem falar quais são os livros fracos, né? Mas vamos juntar aqui, fazer um apanhado geral. Agora sim mostrando a lombada. Não fazendo aquele mistério da abertura do vídeo, né? Tá aqui, 14 livros lidos entre fevereiro e junho deste ano. É pouco, sim, é pouco, principalmente em termos de romances, né? A maioria aqui são livros de contos. Mas, como eu disse, eu estou tentando consertar isso agora nesse segundo semestre de 2018. Vamos ver se eu vou conseguindo aos poucos retomar ao ritmo que eu tinha antigamente, de ler 5 ou 6 livros de romances por mês. Só que agora eu troquei por livros de contos, né? Então tem que dar uma equilibrada novamente. Bom, enfim, acho que é isso. Eu deixo aqui do lado dicas de outros livros lidos em meses anteriores. Bom, vai ficar do ano que vem, né? Ano passado, né? Porque desse ano só tem um de janeiro. Mas enfim, é isso. Agora é só esperar o próximo para o mês que vem. Até mais.